Bom, gente, estamos aqui iniciando uma entrevista com o professor Benjamin, com o Fernando Leite, aonde nós vamos falar primeiro do nosso encontro de mestres, o oitavo encontro de mestres do Cana Brasil, onde o Benjamin, na, no segundo dia, no sábado, ele vai fazer uma palestra onde ele vai falar de maturação de bebidas alcoólicas e recipientes e suas superfícies específicas. Nós estamos aqui também com o Fernando Leite, que é quem plantou a primeira floresta de madeiras brasileiras legalizada do Brasil, aqui na fazenda do Cana Brasil, e está vivendo uma experiência muito grande no sentido de, hoje mesmo, eu conversando com ele, ele falou, ó, tal árvore desenvolveu bem aqui, tal árvore não desenvolveu bem. Então, nós estamos aprendendo muito, tanto com a questão do acondicionamento de madeira, como com a questão do plantio e vendo as madeiras que se adaptam melhor, mais ou menos igual é a questão do caldo de cana e da para cada região desenvolve melhor um tipo de cana. Isso aí nós também com relação às árvores de envelhecimento nós vamos aprender isso daí com o tempo. Benjamin, pode começar a falar primeiro assim da sua palestra no encontro, o que que você quer abordar, quais os pontos que você quer chamar a atenção para esse trabalho que você vai fazer lá com a gente no encontro, e depois nós vamos falar do seu curso, que vai ser em sequência ao encontro. Pois não, Arnaldo, obrigado pelo convite. Fernando, meu abraço, um feliz 2024 para vocês e para você, prezado ouvinte, também, um 2024 pleno de realizações exitosas é o nosso desejo. Muito bem, cachaça, pessoal, é coisa séria. Maturação de bebidas alcoólicas é algo que, no Brasil, vamos ser bem realistas, nós estamos arranhando a superfície em matéria de conhecimento, de aprofundamento sobre este assunto. O que se tem, na verdade, é aquilo que a Europa, que se sabe que a Europa faz, que os Estados Unidos faz, com maturação de bebidas alcoólicas em tonéis de carvalho, carvalho europeu, né? Seja o carvalho francês ou outro tipo de carvalho, e o carvalho americano. Né? Então, no Brasil, a gente importou inteiramente essa cultura da maturação de bebidas alcoólicas em carvalho. As pessoas no Brasil, num país tropical, com a mais rica biodiversidade vegetal do mundo, a gente se acostumou a utilizar carvalho como nossa madeira de referência. Tudo bem, é uma referência mundial? Sem sombra de dúvida. Porém, nós precisamos ir além. Esse é o fato. A gente precisa começar a utilizar madeiras brasileiras, madeiras dos trópicos, a nossa riqueza, a nossa diversidade vegetal, a quantidade de componentes acidentais que tem nas nossas madeiras, numa relação de compromisso com cada terroir, é importantíssimo. Por outro lado, a gente também tem um grande problema. Não existem madeiras brasileiras certificadas e licenciadas para o uso em canoaria. Isso realmente, a gente encontra cachaças, por exemplo, maturada em mogno, maturada em castanheira, maturada em aroeira. De cara, eu estou citando três madeiras que legalmente são madeiras imunes ao corte. São madeiras cujo corte é crime ambiental. Então, vocês imaginem logo de cara a questão ambiental. Por um outro lado, vocês veem que, além da questão ambiental, existe a questão que todos nós precisamos conhecer, uma madeira que já tenha sido feita análise toxicológica, bromatológica, farmacológica,
o conhecimento de todos os princípios ativos extrativos existentes nessa madeira. Então, isso nada ainda foi feito. Então, a nossa proposta é iniciarmos uma divulgação sistematizada da ideia de maturação com madeiras brasileiras, criando um protocolo nacional brasileiro para podermos fazer esse estudo comparativo das madeiras brasileiras e, inclusive, podemos ter este parâmetro comparativo com as madeiras europeias e norte-americanas, especificamente com o carvalho. É por isso que, nessa palestra que nós faremos logo no início do 8º encontro, nós vamos falar de algo que é simplesmente esquecido. Qual é o papel da relação superfície de um recipiente de envelhecimento e o volume desse recipiente no tempo de envelhecimento? Primeiro, essa relação se chama superfície específica. E com esse parâmetro físico, nós podemos começar a estabelecer uma correlação entre superfície específica e tempo de envelhecimento, usando como marcadores para esse acompanhamento, por exemplo, o teor de extrato seco, ou acompanharmos também com o teor de voláteis totais, o teor de cinzas depois do extrato seco. Todos esses são parâmetros que nós poderemos utilizar para comparar tamanho, forma, recipiente, tempo de envelhecimento. Todos nós já, como introdução, precisamos saber que o tempo de envelhecimento é inversamente proporcional à superfície específica. Então, o que é que foi esse nosso trabalho? Desenvolvemos uma relação matemática na qual nós relacionamos, tomamos um tonel padrão, o tonel de 700 litros, com relação de esbeltez igual a 1. Nesse tonel de geometria cilíndrica, porque 700 é o parâmetro que o mapa estabelece, pelo tempo de 1 ano, que são 365 dias, e a partir daí calculamos a superfície específica desse tonel padrão. Achamos um valor, 0,6347 decímetros a menos 1, e a partir desse valor estabelecemos uma equação que podemos calcular o tempo de envelhecimento em qualquer recipiente, com qualquer geometria, desde que conheçamos a superfície específica desse recipiente. Então, Arnaldo, Fernando, prezado ouvinte, esta vai ser uma abordagem que eu chamo uma abordagem físico-matemático-geométrica da questão do recipiente. Mas é claro que hoje nós não podemos pensar só no recipiente. Em que pese o mapa não liberar a ideia de que o uso de fragmentos de madeira caracteriza um processo de envelhecimento, porque nós estamos provando e comprovando que sim, um processo de envelhecimento, mesmo que o mapa denomine isso de uma bebida acondicionada com fragmentos de madeira. Porque hoje, então, olha a nossa realidade. Nós temos bebidas alcoólicas envelhecidas, logicamente em recipientes de madeira. Bebidas alcoólicas armazenadas em recipientes de madeira que não correspondem ao padrão, todas essas definições e diferenças, e é isso que nós vamos aprofundar. A criação desse protocolo vai ser fundamental para todas as agências de pesquisa, as universidades, o Ministério da Agricultura, a Anvisa. Nós precisamos da seriedade, não só na questão do uso da legislação, da alteração da legislação, da implantação dos bosques industriais
com espécies brasileiras estudadas e autorizadas, e